Olá, hoje vamos falar um pouco sobre a ivermectina. Tomar ou não tomar? O que é a ivermectina? É um medicamento com comprovação científica, seja em humanos quanto em animais, para os tratamentos contra diversos tipos de parasita, assim como piolhos e ácaros. As reações adversas da ivermectina são pouco frequentes, e entre elas estão as diarreias, náuseas, decaimento, dores abdominais, constipação, vômitos, tonturas, sonolência, tremores e urticárias, não podendo ser usados em pessoas com doenças neurológicas como a meningite. E as altas doses podem causar problemas no sistema nervoso central. A ivermectina já foi testada em diferentes doenças no laboratório, tendo tido resultados positivos na placa de Petri contra os vírus da influenza, HIV, dengue, vírus do Nilo Ocidental. E por que não usamos a ivermectina nessas doenças? Porque em animais essas funções não foram confirmadas. A ivermectina apresentou função contra a Covid-19 neste artigo australiano in vitro, ou seja, naquelas placas de Petri. Porém, se transpormos a dose utilizada nesse estudo a uma dose equivalente à usada no ser humano, necessitaríamos de aproximadamente 100 vezes as doses usuais de ivermectina, o que seria logicamente tóxico ao sistema nervoso central. O que nos deixa com uma dúvida sobre esse estudo. A ivermectina matou somente o vírus, o que seria um resultado ótimo, ou se as células que o vírus infectava também foram destruídas. Por isso a importância de continuar com as próximas etapas das pesquisas. Existem evidências de que na África haveriam menos casos de Covid-19 pela ivermectina? A resposta é clara, não. Por este argumento, eu poderia dizer que o vinho de cobra, que é a bebida típica do Vietnã, fez com que esse país tivesse somente 408 casos positivos e 0 mortes pelo Covid-19, mesmo tendo a metade da população do que o Brasil. Porém, alguns fatores podem nos orientar. Na África há um menor fluxo internacional e interno de pessoas. Lá houve um início tardio da pandemia. Apresentam uma população jovem, onde mais de 70% das pessoas têm menos de 30 anos de idade. Tem uma maior população rural e ainda este continente tem mais experiência em epidemias do que nós. Vários países como Sudão e São Tomé e Príncipe, entre outros, tiveram seus primeiros casos quase 2 meses depois do que o Brasil tivesse os seus primeiros casos. Porém, ainda assim, a África do Sul já está com 395 mil casos e na 5ª posição mundial. Um medicamento que tenha poucos efeitos adversos pode causar efeitos diferentes em outras doenças? Vejam o caso da aspirina, o famoso AS, que foi inventado em 1897 e que desde então tem sido utilizado em todo o mundo com poucos efeitos adversos. Eis que se identifica que não se pode usar na dengue, já que nesta doença ele aumenta a sua mortalidade. Ou seja, cada medicamento deve ser testado especificamente para cada doença. É importante tomar cuidado, já que na história existem medicamentos que causaram mais danos do que benefício, porque não seguiram adequadamente os caminhos da ciência, como a talidomida, por exemplo. Países como a República Dominicana, a cidade de Trinidad na Bolívia e mais atualmente alguns municípios do Brasil têm apostado na utilização massiva da ivermectina como prevenção. E a pergunta que fica é: existem estudos que comprovem essa função em humanos? Infelizmente não. Nem para o tratamento e muito menos para a prevenção. Os governantes desses locais dizem que observações práticas os fazem acreditar que seria uma ótima opção. Por isso nos perguntamos, observações práticas podem ser consideradas ciência? Benjamin Rush e outros médicos do século XVIII, que usavam mercúrio e sangrias em diversas doenças, relatavam em vários textos a felicidade que tinham em salvar vidas com esses tratamentos. Posteriormente se descobre que eles matavam muito mais do que salvavam.
Por isso, a grande importância dos estudos clínicos. Se as observações fossem algo realmente importante, eu também poderia dizer que diversos pacientes que eu e outros colegas atendemos chegaram a se complicar mesmo usando a ivermectina e outras medicações. Porém, não sigam esta observação e sigam as pesquisas. A Covid-19 tem uma mortalidade controlada de 0,8 a 3%, ou seja, 97% das pessoas irá se curar, o que dá pé para que quem tomou o suco de limão diga que se curou por isso, assim como a canja de galinha, a cloroquina ou até mesmo a ivermectina. É muito importante seguir todas as 4 etapas dos estudos clínicos, pois isso assegura que realmente estejamos usando medicamentos que façam bem e não mal às pessoas. A ciência não está de braços cruzados e existem avanços importantes no tratamento, desde os protocolos de oxigenação e intubação, passando pela posição prona, até medicamentos que diminuem a mortalidade em pacientes graves, como os corticoides e os anticoagulantes. É irresponsável usar em grandes populações medicamentos sem comprovação da sua eficácia, o que gera uma falsa sensação de segurança na população e ainda direciona recursos importantes que poderiam ir a áreas mais úteis. É importante lembrar que é valorizado em todo o mundo a medicina baseada em evidência, que esta sim vem salvando milhões de vidas, inclusive nesta pandemia. Esperaremos as evidências para orientar de forma responsável nossa prática. Obrigado, compartilhem e curtem o nosso canal no YouTube, que se chama Questão de Análise. Grande abraço!